doutora Mariane vai entrar em contato com o Gabriel lá embaixo. E é isso. Hoje a live é para falar sobre um tema muito importante, ligado ao direito agrário, né? Que também tem lá seus reflexos no direito do agronegócio. Por quê? Muito embora seja uma matéria tipicamente de direito agrário, a empenhorabilidade da pequena propriedade rural, por óbvio, quando se tenta penhorar essa propriedade rural, é em decorrência de alguma dívida. E essa dívida, muitas vezes, tem origem lá no agronegócio. Então, é por isso que a live de hoje é tão importante, porque ela trata não só da matéria de direitos reais, da matéria de direito agrário, como também do próprio direito do agronegócio, né? Já que, geralmente, a dívida é contraída para fim de se conseguir crédito, né, no meio rural. Sabemos que é muito comum, quando o produtor procura pelo banco, pela cooperativa de crédito, ele tenta ali um financiamento, um custeio para conseguir produzir, e ele precisa muitas vezes entregar uma garantia. Qual é a garantia que o produtor geralmente dispõe, né, para dar para essas instituições? Deixa eu ver só se eu consigo aceitar o Dr. Gabriel aqui. Vamos ver. Acho que consegui. Apareceu um convite aqui, eu apertei aceitar. Só que falou que ele não estava conectado lá embaixo. Apareceu aqui, ó. CQLD. Pede para ele mandar de novo o convite. Estava conversando com vocês sobre a garantia, né? Muitas vezes, na hora de tomar o crédito, a instituição financeira, seja a cooperativa, seja o banco, exige do produtor rural que ele entregue uma garantia em decorrência daquele crédito. Qual é a garantia que o produtor rural geralmente dispõe? É a propriedade que ele tem, que geralmente é pequena, e em alguns outros casos, os implementos agrícolas, né? Máquinas, tratores, enfim, utilizados para a própria produção em si. É isso que geralmente o produtor dispõe, tem como patrimônio, né? Porque nós sabemos que quando se começa a trabalhar no meio rural, o bem da vida mais interessante de se adquirir é justamente uma propriedade, um implemento, e é isso que o produtor dispõe na hora de entregar ali como garantia. E na hora da garantia ser feita, ela pode ser feita por dois meios jurídicos, ou por hipoteca, que até antigamente era, há pouco tempo atrás, era o meio mais comum de garantia real, ou por alienação fiduciária. E é aí que o tema da empenhorabilidade da pequena propriedade rural passa tão importante e passa a ter tanto destaque. Por quê? O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, entendeu que, mesmo nos casos em que a propriedade é dada em garantia de um empréstimo para fins de custeio, para fins de financiamento, garantia real, tal como a hipoteca, ainda assim ela é totalmente impenhorável. Ou seja, a instituição que concedeu o crédito, seja ela uma cooperativa, seja ela um banco ou qualquer outra instituição que seja, não poderá, na hora de tentar receber o seu crédito, penhorar aquela propriedade. Por quê? Porque a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 26, determina que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, é impenhorável. E a jurisprudência tem sinalizado que essa impenhorabilidade ela é absoluta, ou seja, pode ser oponível mesmo ao credor que tem garantia real de recebimento do crédito. É com relação a isso que nós vamos falar, em relação a isso que nós vamos falar na nossa live de hoje. Quais são, portanto,
os requisitos legais para que se consiga o reconhecimento da empenhorabilidade da pequena propriedade rural. Já que, mesmo aquelas propriedades que foram dadas em garantia real, como por exemplo a hipoteca, podem ser tidas como impenhoráveis, por que muitas vezes a gente vê as pessoas perdendo as suas propriedades, as suas pequenas, ainda que pequenas, nós vemos muito o judiciário determinando a expropriação dessas propriedades? Por que é que isso acontece? Se existe uma questão constitucional, né, uma determinação, que é cláusula pétrea da Constituição, está lá no artigo 5º, não pode ser revogado nem por emenda constitucional. Por que isso acontece, então? O grande fato é, na hora da alegação da empenhorabilidade, nós vemos muitos erros cometidos por pessoas que não são especialistas e que se aventuram em advogar, em assessorar, em prestar consultoria para os produtores rurais. Esse é o grande problema. Por quê? É necessário, no momento da alegação, que ela seja feita de forma correta, baseada no artigo 5º, inciso 26 da Constituição Federal. Porque senão você vai ter um grande problema. Se você não baseia a sua fundamentação de empenhorabilidade na Constituição, o juiz, na hora de analisar os autos, ele faz o quê? Ele corre lá para a lei do bem de família. E a lei do bem de família, ela é mais abrangente, porém tem mais requisitos. Quantas e quantas vezes eu já não vi o cliente chega aqui e fala, olha, não consegui o reconhecimento de que a minha propriedade era pequena, porque o juiz entendeu que eu tinha que morar no imóvel. Ou então, não consegui o reconhecimento de que a minha propriedade era pequena, porque não era o único imóvel que eu tinha. Apesar dela ser pequena, eu tinha outros imóveis no meu nome. E aí você percebe a confusão que se faz no âmbito do processo entre os conceitos de empenhorabilidade da pequena propriedade rural e empenhorabilidade do bem de família. Por quê? Para que seja reconhecida a empenhorabilidade do bem de família, nos termos da lei do bem de família, realmente é necessário que o imóvel seja habitado pela família, realmente é necessário que aquele imóvel seja o único imóvel da pessoa que está pleiteando e realmente é necessário que, além de tudo isso, ele seja pequeno. Porém, quando a empenhorabilidade ela é alegada com base na Constituição Federal e não na Lei dos Bens de Família, na Constituição Federal, e por isso que é importante ser especialista na área, especialista na matéria, para que a alegação de empenhorabilidade seja feita da forma correta. Quando você justifica isso no artigo 5º, inciso 26 da Constituição Federal, caem por terra todos esses requisitos da lei do bem de família. Não se faz mais necessário comprovar que você mora na residência. Por quê? Porque você mora na propriedade, perdão. Por quê? Porque morar na propriedade é um requisito da lei de bem de família. A partir do momento que você não está usando a lei de bem de família como fundamento para o seu pedido, você não tem que comprovar isso. Não é mais, por exemplo, requisito que você comprove que aquela propriedade é o seu único imóvel. Por quê? Porque você não está usando a lei de bem de família como fundamento do seu pedido, então você não tem que comprovar os requisitos da lei de bem de família. Quais são, então, os requisitos necessários para que se tenha êxito no momento de alegação de empenhorabilidade da pequena propriedade rural, baseado na Constituição? Segundo o artigo 5º, inciso 26, são 3. Seria que a propriedade seja pequena na forma da lei. O que é uma propriedade pequena na forma da lei? É aquela de até 4 módulos fiscais. Quanto é que mede um módulo fiscal, Matheus? Para eu saber se a minha propriedade se enquadra nisso. Para isso, você vai ter que ir lá no site do INCRA, ou então você põe lá no Google, tabela de módulo fiscal INCRA. E você vai no site, vai ser direcionado para o site do INCRA. E nesse site do INCRA, você vai ter lá uma tabela com todos os municípios do país e nessa tabela vai ser indicado em cada município qual é o tamanho do módulo fiscal naquele município em questão. Então, veja bem,
visto no site do INCRA o tamanho do módulo fiscal em hectares, você multiplica por 4. E se a sua propriedade tiver até no máximo aquele tamanho, ela é impenhorável na forma da lei. Lembrando que a tabela do site do INCRA, ela vem em hectares, tá bem? Então, se você tiver aí costume de utilizar a medida em alqueires, não sei qual é o seu estado, talvez não seja nem o alqueire paulista, seja o alqueirão, então você tome cuidado para fazer aí a conversão lá do 2,42, ou então até do dobro, dependendo do estado em que você está, tá? Então, vamos lá. Primeiro requisito ela tem que ser pequena na forma da lei. Para que ela seja considerada pequena na forma da lei, ela tem que ter até 4 módulos fiscais. Para eu saber o tamanho do módulo fiscal, preciso ir ao site do INCRA e consultar a tabela no meu município. Tido essa informação de que ela é pequena, a Constituição traz mais 2 requisitos, que são eles: que a dívida seja decorrente da atividade agrícola, que a dívida seja recorrente da atividade agrícola e que a propriedade seja trabalhada pela família. Veja bem, trabalhada pela família, não mais o imóvel de residência da família, como era requisito lá na Lei de Bens de Família, tá bem? Aqui, para fins de que ela seja declarada impenhorável nos termos do artigo 5º, inciso 26 da Constituição, basta que ela seja trabalhada pela família. Contudo, apesar de serem 3 os requisitos da Constituição, quais sejam? Que a propriedade seja pequena, trabalhada pela família e que a dívida por meio da qual se pretende penhorar decorra de atividade agrícola, o nosso Superior Tribunal de Justiça entende que, uma vez comprovado que o tamanho da propriedade se enquadra dentro dos limites legais para que seja considerada pequena, ou seja, a partir do momento que a propriedade tem menos que 4 módulos fiscais, presume-se em favor do devedor, em favor do dono da propriedade, que ela cumpre os outros 2 requisitos, ou seja, que ela é trabalhada pela família e que a atividade decorre a dívida decorreu da atividade agrícola. Tá? Isso é presumido em favor do devedor. Não é o devedor, não é o dono da propriedade que tem que comprovar que ele trabalha na propriedade. É o banco, a instituição financeira que quer penhorar, que tem que comprovar que ele não trabalha. Tá? Então, o ônus da prova nesse caso, né, quem tem que provar alguma coisa, não é o dono da propriedade, sim aquela instituição que pretende penhorá-la. Então, fica muito mais fácil, muito mais benéfico o entendimento em favor do proprietário. Além disso, a doutrina especializada, ou seja, os juristas, os autores que escrevem livros sobre a matéria, têm se dedicado e têm atestado, e isso vem sido também acompanhado por parte da jurisprudência, que quando a Constituição Federal determina que a dívida deve recorrer de atividade agrícola, na verdade, ela não quer dizer que somente dívidas decorrentes de atividade agrícola é que podem ter a alegação de impenhorabilidade, mas que até as dívidas, até mesmo aquela dívida que foi contraída para fins de manutenção da atividade, podem também, é como se fosse um rol mais amplo e não mais restritivo, podem também ser alegadas para fins de impenhorabilidade. Diante disso, uma vez que a gente tem na doutrina e na jurisprudência, ou seja, os escritores, os autores de livros de direito sobre o assunto e os ministros do STJ, as pessoas que vão julgar esse assunto, têm entendido, têm pacificado que não cabe ao dono da propriedade o dever de comprovar que ele trabalha, mas sim do banco ou da instituição financeira que tem de penhorá-la, e que, ainda que a dívida não decorra necessariamente da atividade produtiva, ainda assim poder-se-á alegar a impenhorabilidade, nós temos que caberá então ao dono, ao proprietário, basicamente comprovar, nos termos da jurisprudência, do que vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, basicamente comprovar que a propriedade ela é pequena, para que se tenha o direito de se reconhecer que ela é, portanto, impenhorável,
ainda que dada em garantia real, como é o caso de hipoteca e de alienação fiduciária. Então veja o que é importante você extrair dessa explanação curta que eu estou fazendo para você aqui, é que quando você contrata um generalista que não entende especificamente de direito rural, de direito agrário, do agronegócio, e ele faz uma alegação de que a sua propriedade ela é impenhorável por ser bem de família, você tem uma brecha muito grande aqui. Por quê? Primeiro, talvez você não resida nela. Segundo, talvez não seja o seu único bem, o seu único imóvel. E pior ainda, né? Terceiro, talvez você não consiga se eximir da garantia. Porque a lei de bem de família traz excepcionalmente de forma expressa, como exceção da garantia de bem de família, a propriedade, o bem dado em garantia real. Então, a própria lei, em que talvez você esteja se fundamentando para dizer que a sua propriedade é impenhorável, a própria lei diz que, se ela for dada em garantia, essa impenhorabilidade ela é retirada, ela é afastada. Então, se você se baseia na lei de bens de família, você fica, além de ter que cumprir mais requisitos, como, por exemplo, residir na propriedade, que ela seja seu único imóvel, você também fica à mercê de ter a impenhorabilidade afastada se você entregou aquela propriedade como garantia real, por exemplo, na forma de hipoteca ou de alienação fiduciária. O que você não tem quando você alega que ela é impenhorável nos termos do artigo 5º da Constituição Federal. Você não tem que comprovar que mora nela, você não tem que comprovar que ela é seu único imóvel, porque isso não é requisito lá no artigo 5º, inciso 26 da Constituição. E mais ainda, a impenhorabilidade do artigo 5º, inciso 26 da Constituição, por ser cláusula pétrea, por ser norma de direito público, não pode ser afastada pelo simples fato de você ter entregue a propriedade em garantia real, em forma de hipoteca, e isso já está consolidado, ou seja, pacificado, muito tranquilo no âmbito dos nossos tribunais superiores. Por isso que é tão importante, no momento de você se colocar, que você se vê, né, nessa situação de ter que defender o seu patrimônio em juízo, porque por mais que o produtor rural, a gente saiba, não tem o costume de processar, não tem o costume de acionar o judiciário, é fato que a instituição financeira não quer nem saber se a sua lavoura vingou ou não vingou, se deu certo, se não deu certo. Vai chegar ao final do contrato e ela vai te processar. E você não vai ter outra solução senão apresentar a sua defesa. Se a sua defesa for fundada numa tese de bem de família, e você tiver entregado essa propriedade como garantia real no momento da celebração do contrato com a instituição financeira, realmente você vai perder o processo, realmente você vai perder a sua propriedade. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para justificar o começo da minha fala aqui, quando eu disse, Mateus, se a pequena propriedade rural realmente tem garantia constitucional de que ela é impenhorável, por que então que eu vejo tantas pessoas perdendo as suas propriedades para instituições financeiras? Porque alegam mau direito, porque recorrem sempre a uma lei generalista lá do direito civil, que é a lei de bem de família, para tentar socorrer o direito agrário, enquanto que, na verdade, precisaria ter ali a mão de um especialista que lida com o crédito rural, que lida com o direito do agronegócio e o direito agrário aplicado ao agronegócio, para que ele pudesse colocar em cash a tese correta, colocar sob júri, sob análise do judiciário, a tese que é aquela que não exige certos requisitos, como exige a lei de bem de família, e além disso é mais ampla, porque permite que seja reconhecida a impenhorabilidade da propriedade, ainda que ela tenha sido dada em garantia, o que lá na lei de bem de família é uma exceção prevista, tipificada na lei em si. Então por isso que é muito importante isso. E agora, já que a gente não conseguiu fazer o link para que o Dr. Gabriel falasse comigo aqui na live, não vai dar para rolar o bate-papo da forma que a gente imaginava, fiz aqui a minha explanação sobre os requisitos da Constituição, sobre os requisitos legais, sobre o porquê
do meu ponto de vista, seria mais interessante buscar arguir a impenhorabilidade da pequena propriedade rural forte no artigo 5º, inciso 26 da Constituição, e não na Lei de Bens de Família, né? Justifiquei também que acredito que esse seja um dos maiores problemas que fazem com que as pessoas percam as suas propriedades, porque, muito embora tenham o direito, não invocam a matéria correta em juízo, né? Além disso, sabemos que o produtor rural, infelizmente, procrastina muito em relação ao momento de ajuizar a sua demanda para ver reconhecido o seu direito. E é em relação a isso que eu vou agora aqui trocar de lugar com o Dr. Gabriel, para que ele possa explanar um pouco para vocês sobre os momentos em que é possível alegar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Ele vai tratar disso com vocês de forma brilhante. O Dr. Gabriel trabalha com esse tema já há muito tempo e, conforme eu disse para vocês, é especialista na área, como se fosse um cirurgião, um neurocirurgião, porque se atém realmente ao estudo da matéria e faz praticamente só isso da vida. Então realmente vocês vão perceber que vocês vão falar aqui com alguém que vive do direito do agronegócio, que vive do direito agrário. E ele vai explicar para vocês que existem N momentos, várias possibilidades de se alegar essa impenhorabilidade. Ela pode ser alegada antes do vencimento da dívida. Por exemplo, quando o produtor percebe que não vai ter condições de arcar, não vai ter condições de fazer o pagamento, e ele, antes que a dívida vence, ele procura por um especialista para conseguir resguardar a sua propriedade. Pode ser feita depois do vencimento da dívida, mas antes do banco entrar com o processo. Pode ser feita depois que o banco já está te processando. Pode ser feita depois que o processo já está andando. Talvez depois que a execução já tenha penhorado a sua propriedade. Ainda há a possibilidade até, inclusive, depois do próprio leilão, já que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural é matéria constitucional e, portanto, é absoluta, não é? Mas ele vai explicar para vocês sobre essas possibilidades, sobre os momentos em que isso é possível e os ganhos, né? A grande possibilidade de êxito quando isso é feito de forma precoce, né? Assim como o tratamento de certas doenças, quando você identifica no início, né? Aqui também acontece da mesma forma. É sempre muito mais barato e tem muito mais chance de êxito na demanda quando você começa, quando você é o autor da demanda. Você é que processa o banco para que tenha reconhecimento da impenhorabilidade da sua pequena propriedade rural, porque o banco não poderia ter vinculado a sua propriedade a um empréstimo. Então, quando você é o autor, quando você procura isso antes até às vezes do vencimento da dívida, a sua possibilidade, a sua chance de êxito é muito maior. Não que seja impossível, não que seja de forma alguma impossível se reconhecer, conseguir o reconhecimento desse direito quando o processo já está andando. Infelizmente, a gente vê aqui no escritório, a grande maioria dos clientes que nos procuram não é para prevenir, é para remediar. Nos procuram só quando já tem processo, só quando já tem demanda, só quando o banco já está cobrando. Infelizmente, isso faz com que a contratação que ele vai fazer fique mais cara e a chance de êxito dele menor. Porém, ainda assim, é uma possibilidade, é uma chance que não deve ser descartada. Vou trocar de lugar aqui com o Dr. Gabriel. Muito obrigado pela atenção de vocês e boa noite. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Infelizmente, o que a gente estava planejando de fazer interação por problemas do link, problemas com a tecnologia, a gente conseguiu fazer. Mas vamos tocar essa live, tocar esse bate-papo dessa forma, depois de uma explanação brilhante do Dr. Matheus, agradecer ele por todos os elogios. E vamos dar início, então, uma continuidade à ótima explicação que o Dr. Matheus trouxe para a gente hoje. Vocês já com a explicação do Dr. Matheus, já sabem os requisitos, então, para a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Que ela tenha, como muito bem o Dr. Matheus disse, até 4 módulos fiscais, que é uma unidade de medida em hectares, que a gente encontra em hectares, que cada município tem o seu. Que
essa propriedade seja trabalhada pela família e ainda a questão de que a origem da dívida advenha da atividade produtiva do imóvel. O Dr. Matheus teceu muito bem esses requisitos e agora eu queria fazer, antes de iniciar ao momento correto, fazer uma explanação quanto a alguns empecilhos que a gente encontra no caminho, algumas alegações que as partes contrárias de uma eventual impenhorabilidade venham a fazer e que hoje a gente tem decisões de tribunais, principalmente do STJ, do STF, que reafirmam e que colocam algumas questões a esses requisitos. Por exemplo, o primeiro requisito, que seja trabalhada pela família. Então, de acordo com a lei, o que está escrito na Constituição, a pequena propriedade rural, para que seja impenhorável, precisa ser trabalhada pela família. O que acontece quando a gente atende clientes, quando no nosso dia a dia com o direito do agronegócio, o nosso cliente chega para a gente e fala, olha doutor, a propriedade é de lá que eu extraio meu sustento, mas não é que eu estou plantando lá, por exemplo, minha propriedade está arrendada, e aí eu perco o direito. Se a gente fosse analisar numa questão muito do que está escrito, a gente falaria, não está trabalhando diretamente com a família, mas e agora o que a gente faz? Contudo, brilhantemente, a gente teve recentemente entendimentos do STJ na seguinte questão, ainda que o produtor rural ele arrende esse imóvel, ainda que tenha um contrato de parceria quanto a esse imóvel, se ele explora financeiramente o imóvel, seja com contrato de arrendamento, seja com contrato de parceria, seja de alguma outra forma, que ele explore economicamente e que essa exploração financeira, essa exploração econômica seja destinada para a subsistência dele e da família, a gente ainda tem cumprido o requisito para a impenhorabilidade. Então não é necessariamente o brilhante entendimento que a gente teve do STJ e que condiz muito com a realidade, porque não é justo que seja só com o trabalho direto, mas sim que se use aquela propriedade para a subsistência familiar. A gente visa proteger não só o instituto da propriedade, do imóvel rural, mas também o da agricultura familiar, da subsistência familiar. Então, com essa decisão do STJ, a gente teve uma abertura de leque que foi muito favorável ao pequeno produtor rural da seguinte forma, se ele explorar economicamente, ainda que por terceiros, o STJ hoje ainda reconhece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Já quanto à origem da dívida, que o Dr. Matheus explanou muito bem, a questão de que a gente tem entendimentos de que não necessariamente tem que ser origem da dívida agrária. Questões que a gente encontra aqui no escritório também, nós temos questões de multas ambientais e outro tipo de créditos trabalhistas. Por que a gente tem isso? E aí vai um paralelo muito bom que o Dr. Matheus já citou, além da impenhorabilidade do bem de família. Porque a nossa questão é a seguinte, o bem de família, aquele imóvel urbano, que para ser impenhorável, a dívida não pode decorrer da atividade produtiva, da atividade dele, de um financiamento para um imóvel, por exemplo. Já a pequena propriedade rural, a impenhorabilidade dela já na Constituição fala, olha, ainda que a dívida decorra da atividade produtiva do imóvel, ela é impenhorável. Então a gente entende, não como um limitador, essa questão de que a origem da dívida tem que vir da atividade produtiva, mas como na verdade uma abertura de leque, falando que, olha, até mesmo nos casos que a dívida vem da atividade produtiva, a gente tem a impenhorabilidade. Então são questões que no dia a dia, como o Dr. Matheus brilhantemente ressaltou, se você não está com alguém especializado em direito agrário e agronegócio, se você não está assessorado por alguém que realmente conhece do assunto, alguém que não é generalista, alguém que não só conheça a lei do bem de família e vai tentar transformar essa pequena propriedade rural que tem uma garantia muito maior em um bem de família e aí acabar te prejudicando, por isso que é a importância de alguém que seja especializado no assunto. Bom, agora finalmente para passarmos para o tempo correto da gente alegar essa impenhorabilidade, até onde dá para a gente alegar, e por que a gente tem, ainda que com leilão já acontecido, com propriedade já arrematada por terceiro, por que a gente pode ainda fazer essa alegação da impenhorabilidade? Na melhor das hipóteses, como a maioria dos casos da advocacia, o nosso segredo é uma advocacia preventiva. É um direito preventivo, é a gente proteger a pequena propriedade rural, ainda quando a gente não vislumbra risco. Ou vislumbre ainda de uma maneira muito remota.
Por exemplo, um produtor rural que ele fez um financiamento, fez um Pronaf, fez um Pronamp, fez um custeio, e nesse custeio ele deu hipoteca. Deu hipoteca porque geralmente o banco ele pede o bem em garantia para liberar o financiamento, para liberar o valor. O banco foi lá e deu hipoteca. Esse cara ele vai ter o vencimento lá no, por exemplo, a gente está em junho, o vencimento da parcela dele vai ocorrer em dezembro. Só que agora em junho, ele já viu que ele teve problemas com a plantação dele, ele já viu que na hora da colheita ele teve alguma dificuldade, que teve queda do preço, e aí ele já sabe que, olha, em dezembro eu não vou conseguir pagar esse valor total, ou pelo menos ele tem uma suspeita de que não vai conseguir pagar esse valor. Então, o que a gente consegue fazer, o que dá para fazer? Olha, a gente consegue preventivamente já entrar com a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Por que preventivamente e por que esse é o momento mais adequado? Não que, obviamente, não dê para fazer depois, a gente faz bastante aqui depois, porque, infelizmente, não é do costume do produtor rural precaver esse direito. Mas é melhor porque a gente não está vislumbrando no momento risco. A gente tem um risco provável, mas não é um risco eminente. É onde a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade, é onde a gente consegue trabalhar não contra o tempo. Porque, por exemplo, a gente vai entrar com uma ação de impenhorabilidade nesse momento para desconstituir essa hipoteca. Por que para desconstituir essa hipoteca? É uma coisa que a gente encontra muito em processos. Mas o produtor rural, ele sabia que se ele desse a propriedade rural dele em garantia da dívida, se ele não pagasse, a propriedade podia leilão. Ele deu a garantia porque ele quis, ninguém obrigou ele a dar a garantia. Só que aí é uma das questões que a gente tem o porquê que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural é absoluta. Porque, como muito bem o Dr. Matheus explanou anteriormente, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural é uma cláusula pétrea. Ele é um direito fundamental. E como um direito fundamental, é um direito indisponível. Ou seja, ainda que o produtor rural fale, olha, pode pegar a minha propriedade, estou dando em garantia. Se eu ficar devendo, ele assinou para o banco a garantia, olha, se eu ficar devendo, pode pegar. A Constituição não permite, porque para a Constituição, esse ato dele falar, olha, pode pegar, ele não tem esse direito, porque a Constituição Federal entende como um direito fundamental do cidadão a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Fazendo um paralelo para exemplificar, um paralelo que eu gosto de fazer com os nossos clientes aqui do escritório, para que eles entendam. A gente tem aquela questão que o direito fundamental no artigo 5º, ele engloba também, por exemplo, o direito à vida, o direito à saúde, o direito ao trabalho. A gente tem uma questão hoje rotineira que muita gente conhece, que é aquele cara que ele já está no estado de uma doença terminal, que ele está respirando por aparelhos, os aparelhos do hospital fazendo a função dos órgãos vitais dele. E por que a família no Brasil não pode optar por desligar esses aparelhos? Porque tal qual a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o direito à vida é um direito fundamental. E sendo o direito fundamental, é um direito indisponível, que mesmo que queira, você não pode abrir mão desse direito e ninguém pode abrir mão por você. Então o banco, quando ele pega a sua pequena propriedade rural em garantia, ele sabe que ele não poderia fazer isso. Então a gente tem uma clara unidade da garantia. Por isso a gente consegue, com a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desconstituir essa hipoteca antes mesmo que o banco possa tentar alguma coisa contra a propriedade. Antes mesmo de que você fique em mora com o banco. Você não precisa estar devendo para o banco para que você entre com a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. É uma causa que a gente... É o melhor do momento. José Max que comentou na nossa live que o José Max foi um dos produtores rurais que procurou a gente no momento certo, no momento oportuno, que a gente consegue com mais tempo trabalhar essa questão. Então, é um momento que a gente consegue derrubar essa hipoteca e já deixar mais tranquilo. O segundo momento, porque aí a gente, obviamente, vai ter produtores rurais que vão vir procurar a gente quando já estão devendo para o banco. Quando eles percebem que, olha, realmente não consegui pagar. E agora? Funciona da mesma maneira, tá? A gente aqui no escritório, a gente tem outras estratégias também para usar juntamente com a pequena propriedade rural. Mas, olha, estou devendo para o banco já falou que vai pegar a minha propriedade.
como que a gente faz? A gente continua da mesma forma, uma ação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural para poder desconstituir essa hipoteca e impedir que o banco tente qualquer coisa, ou o banco, ou a cooperativa, ou quem for o credor dessa dívida que vier a buscar a penhora do seu imóvel rural. Ah, doutor, mas a gente vai fazer agora e o meu tempo? Porque antes a gente já estava um pouco na retaguarda, mas a gente tinha ainda alguns meses, a gente ainda não tinha uma inadimplência, a gente não tinha o banco cobrando. Como que a gente resolve isso com o pouco tempo que eu tenho? A gente resolve isso com uma estratégia processual que a gente chama de tutelas. Então, ainda que, olha, estou devendo, o banco já falou que vai entrar com uma ação, que vai tentar hipotecar, que se for uma alienação fiduciária que já vai convalidar a propriedade, o que é muito mais, não grave, mas é um trâmite muito mais rápido para um eventual leilão, a gente tem, através de uma tutela de urgência, através de uma tutela antecipada, que se cumprir dos requisitos de urgência, se a gente mostrar para o juiz, olha, excelência, a gente não tem muito tempo, essa propriedade aqui ela é impenhorável, então eu preciso que você proteja essa propriedade antes mesmo de uma eventual sentença, a gente tem uma média de 30, 60 dias que a gente ainda consegue, pelo menos preliminarmente, pelo menos de maneira não definitiva, conseguir uma proteção dessa impenhorabilidade, dessa propriedade, pelo menos uma tranquilidade para o produtor rural. Ah, mas são só esses 2 momentos que a gente pode alegar impenhorabilidade. Só quando eu não estou devendo ainda, mas eu tenho a hipoteca, ou só quando já estou devendo, mas ainda não marcou leilão, não aconteceu o leilão. Não, a gente pode alegar essa impenhorabilidade ao qualquer tempo, mas como o Dr. Matheus bem disse, quanto antes, mais fácil, mais rápido e mais barato. Com o leilão, depois de acontecer o leilão, a gente consegue reverter essa questão, depois que essa propriedade é arrematada por um terceiro, depois de passado algum tempo, a gente ainda consegue alegar impenhorabilidade, a gente ainda consegue desfazer todo esse trâmite, a gente ainda consegue. Por que a gente ainda consegue? Por que é mais difícil? A gente tem que, todo ato jurídico, que ele nasce nulo, que ele nasce de maneira ilegal, ele não tem validade para a lei. Se a gente demonstrar isso, a gente consegue derrubar. E por que um ato desse, por que esse leilão de uma pequena propriedade rural, ele é nulo? Por que ele acontece embora seja nulo? Primeiramente, como o Dr. Matheus bem explicou, perfeitamente delineou, esse direito é um direito que, se ele não for alegado muito bem, se ele não for mostrado para o juiz, olha, excelência, eu tenho uma pequena propriedade aqui de menos de 4 módulos fiscais, a minha família explora ela economicamente, a nossa subsistência vem dessa propriedade. Se isso não for alegado, esse imóvel fatalmente vai para leilão. Por quê? Porque não só advogados não são especializados nessa causa, como muitos magistrados, a maioria dos juízes também não são especializados. Então, se o advogado não souber trabalhar muito bem essa questão, fatalmente não vai conseguir demonstrar todo o direito do proprietário rural para um juiz, para um desembargador, e aí a gente vai começar a ver complicações. Mas a gente mostrando para o juiz, olha, excelência, a gente teve esse leilão, realmente alguém já arrematou, realmente o meu cliente ele deu isso em garantia, mas se trata de uma pequena propriedade rural, essa propriedade tem menos de 4 módulos fiscais, essa propriedade ela era trabalhada pelo meu cliente, pela família dele, era de lá que ele tirava a subsistência dele, e de forma ilegal isso foi retirado dele. A gente ainda consegue alegar a impenhorabilidade e reverter toda essa situação. Por quê? Porque a gente está tratando, diferentemente da impenhorabilidade de um bem de família, que é uma questão de lei federal, a gente está tratando de uma norma constitucional. A Constituição, ela é a nossa lei maior, é a lei que rege todas as outras normas jurídicas do Brasil. E estamos falando, como já bem disse, de um direito fundamental, um direito indisponível que não pode ser tirado do produtor rural. Então, esse direito a ele reconhecer a impenhorabilidade dele não pode ser tirado dele. Por isso ele consegue alegar isso a qualquer tempo.
Mas, se pode alegar a qualquer tempo, por que vocês falam que fica mais difícil? Fica mais difícil pelo seguinte: depois que a gente tem o leilão, depois que a gente tem a arrematação, depois que a gente tem uma terceira pessoa que arrematou na posse desse imóvel, a gente não está falando mais de um direito só banco, cliente, banco produtor rural, cooperativa produtor rural. A gente está falando de um direito, de uma relação jurídica que vai envolver credor, credor, banco, cooperativa que levou essa propriedade a leilão. A gente está falando de um terceiro proprietário que arrematou essa propriedade. A gente está falando muitas vezes ainda, que é casos que a gente pega aqui no escritório, de uma quarta pessoa que depois que foi arrematado comprou esse imóvel. Então é uma relação jurídica muito maior, é uma questão que vai envolver direitos de muito mais pessoas, e não só mais aquela relação credor que tem a dívida com a propriedade dada em garantia, e proprietário, que é uma pequena propriedade rural. A gente tem gente que muitas vezes já está plantando nessa propriedade, então é um trâmite muito mais complexo, é um trâmite que vai envolver direitos de terceiros, outros direitos, que não só a empenhorabilidade da pequena propriedade rural, o que torna tudo um pouco mais complexo. Por isso, com a empenhorabilidade feita de maneira a preservar, sem ainda uma ameaça de leilão, é onde a gente consegue, com mais calma, com mais chances de êxito. Porém, como mostrei para vocês, essa empenhorabilidade ela pode ser alegada até mesmo depois de um eventual leilão, com uma eventual arrematação. O Dr. Matheus já teceu breves comentários sobre também a diferença do bem de família para a pequena propriedade rural. E essa é uma questão que tem que ser muito bem pontuada, tem que ser muito bem levantada. Por quê? Porque quando um advogado ele faz essa alegação do bem de família, a gente pega muitos clientes aqui no escritório que, conversando no atendimento com eles falam: doutor, mas o meu advogado ele já alegou a empenhorabilidade, ele já alegou, já não deu certo, eu acho que agora não tem mais o que fazer, né? Quando a gente vai analisar essa alegação, a gente vê lá, Lei 8.009 de 1990, a Lei da Empenhorabilidade do Bem de Família. Fazer essa confusão em um processo é dar um tiro no pé. Porque se você for olhar de maneira fria, você vê lá que é uma pequena propriedade rural que é trabalhada pela família, mas ela foi dada em garantia. Se ela foi dada em garantia e você buscar essa empenhorabilidade pela Lei do Bem de Família, você está dando um tiro no seu pé, porque a própria lei fala: olha, tá bom, o imóvel que sirva de residência para a entidade familiar e ainda os implementos que guarneçam esse imóvel, ele é empenhorável. Mas aí ele traz uma série de restrições. Olha, se essa dívida foi contraída para financiamento desse imóvel, se essa dívida for decorrente de multa, de alguma coisa, a gente perde essa garantia. E não acontece com a pequena propriedade rural, não acontece com uma alegação muito bem feita. A gente vai abrir para perguntas agora, a gente já tem uma do José Max aqui. José Max está perguntando: se você não tiver dado a propriedade em garantia, mas dever ao banco, o banco pode pedir a penhora para pagar a dívida. Vamos lá, José Max, e todo mundo mais que esteja interessado nessa questão. O banco, a gente tem em um processo de execução, a gente tem ferramentas para cobrar um devedor. Então vamos colocar na situação que o José Max trouxe para a gente aqui. Um produtor rural que ele fez um financiamento com o banco, não conseguiu pagar, o banco ajuizou uma ação. O banco entrou com uma ação, um processo judicial, e nesse processo ele vai começar atrás dos bens do credor. Não com propriedade dada em garantia, ele vai começar a ir atrás dos bens. Via de regra, ele vai começar através de contas bancárias, buscar veículos, até chegar nos imóveis. Se ele vê que, olha, o produtor rural ele tem uma propriedade rural no seu nome, ele pode muito bem pedir essa penhora. E muito provavelmente, se não for feita uma defesa, muito provavelmente o juiz vai deferir essa penhora. E aí que a gente tem aquela verbação de matrícula que vem na ação. Então essa é uma situação, José Max, que ela pode acontecer e ela acontece com frequência. Porque não são de todas as dívidas que você dá em garantia. E além disso, tem dívidas que têm avalistas.
e às vezes até a propriedade do próprio avalista vai para a penhora em um processo judicial. Então, o banco pode, a cooperativa, ela pode fazer esse pedido. Vejamos aqui que enquanto a gente não tem uma impenhorabilidade declarada, enquanto não tem o juiz provocado por um advogado especialista, para que ele declare e reconheça que a propriedade é uma pequena propriedade rural, trabalhada pela família, o banco pode fazer esse pedido. Só que aí, por exemplo, se for um cliente nosso, a gente está nessa execução, defendendo o nosso cliente. Assim que o banco faz esse pedido de buscas de imóveis no nome do nosso cliente, a gente acompanhando o processo, a gente vai ter acesso a isso. Por isso que é extremamente importante também que o produtor rural, que é um costume que muitos deles têm, que a gente encontra aqui no escritório, recebem a citação e não vão procurar um advogado, acabam deixando. Porque com um advogado constituído, o advogado ele vai ter acesso a essa informação. Olha, o banco está buscando bens do meu cliente, do produtor rural, e agora ele vai buscar propriedades rurais dele. A gente já mostra, a gente pode mostrar para eles, olha, excelência, o meu cliente, ele tem essa propriedade rural aqui, matrícula tal, com X hectares, localizada na cidade tal. O banco ele vai achar essa propriedade no nome do meu cliente, só que ele não pode penhorar essa propriedade. Por quê? Porque é uma propriedade que cumpre todos os requisitos do artigo 5º da Constituição Federal. Então eu preciso que você, já de ofício, de imediato, declare essa impenhorabilidade. Então, José Max, ainda que você não tenha dado uma propriedade rural em garantia, e se você tiver uma ação judicial contra você, independentemente de qual seja a origem dessa ação de execução judicial, não importa se for uma dívida com o mercado da esquina ou com o Banco do Brasil, se tiver essa execução e for feito o pedido de busca de imóveis para a penhora, ele pode encontrar uma propriedade rural e fazer esse pedido. Porém, com um advogado especializado no caso, que já vai ter a nuance da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, a gente vai conseguir trabalhar muito bem e afastar, logo no nascimento do problema, afastar ele por completo com uma declaração de impenhorabilidade. Alguma dúvida, José Max? Espero ter respondido essa pergunta. E a gente está aberto a perguntas dos demais participantes também, tanto eu quanto o Dr. Matheus, que também está por aqui ainda. Vou ficar aguardando um tempinho para ver se alguém traz alguma dúvida, alguma sugestão. Estou à disposição de vocês agora para estar ouvindo uma mensagem de quem acompanhou nossa live. Lembrando também que nessas questões de execuções que o José Max trouxe para a gente, muitas vezes o cliente ele tem o direito, além da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o produtor rural ele tem o direito, que vem acontecendo muito, que a gente vê recentemente também, a frustração de safras, valor de produtos caindo bastante. Muitas vezes ele tem o direito até de uma renegociação dessa dívida. A gente teve alterações recentes no Manual de Crédito Rural, quanto ao alongamento de dívida, renegociação de dívidas rurais. Talvez seja até tema de uma outra live, mas uma defesa processual adequada por um profissional do direito agrário e agronegócio, ela vai abranger não só a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, que aí é resguardar os bens, mas também questionar essa dívida, questionar outros direitos que o produtor rural possa eventualmente vir a ter, como por exemplo de renegociação dessa dívida. Muito obrigado então, José Max. Marcos Mendes está perguntando aqui, em ação trabalhista, a pequena propriedade também pode ser penhorada? Marcos, vamos lá. Em ações trabalhistas, a pequena propriedade rural ela também pode ser penhorada, tá? Em créditos de natureza, de qualquer natureza. Não precisa ser natureza exclusivamente de crédito rural, tá? Obviamente que a gente não vai ter a figura da garantia, mas a gente tem, por exemplo, um crédito rural, um crédito trabalhista, o empresário, ele teve uma relação trabalhista com um funcionário que teve um processo na Justiça do Trabalho, e esse processo na Justiça do Trabalho se transformou em um crédito que
que esse empregador deveria pagar ao empregado, mas por uma série de questões ele não conseguiu pagar. E aí esse empregado vem e busca executar esse crédito, cobrar esse crédito. E aí esse empregador, ele era um produtor rural, tinha uma propriedade rural lá. Essa propriedade, ela pode ser alvo dessa busca, dessa tentativa de penhora? Ela pode, tá? Porque é como eu disse há pouco, a gente tem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, a propriedade rural, embora seja um direito fundamental, ela é um direito que ele precisa ser exercido pelo produtor rural. Então não basta o produtor rural saber, não, mas eu ouvi o doutor falando que a minha propriedade é uma pequena propriedade rural, já vi aqui que ela cumpre os requisitos necessários, então eu estou tranquilo, não vou fazer nada porque se tentarem penhorar é uma pequena propriedade rural, então não vai acontecer nada. Não é assim, embora o direito esteja garantido pela Constituição Federal, é necessário que a gente provoque o juiz. Então, se eles estão em uma ação trabalhista, em um crédito trabalhista, tentando penhorar a sua pequena propriedade rural, o que é plenamente possível, se a gente não entrar com uma ação, se a gente não mostrar para o juiz dessa causa, falar, olha, excelência, tudo bem, tá tentando buscar essa dívida, tá tentando cobrar esse crédito, mas com a propriedade, com o imóvel rural, não pode mexer, porque é uma pequena propriedade rural. Então a gente não tem esse limitador, Marcos, de que, olha, tem que ser um crédito de crédito rural, tem que ser uma dívida com o banco. Não, pode vir essa penhora, pode vir de qualquer tipo de credor, tá? De qualquer tipo de dívida pode vir esse pedido de penhora. Por isso que é muito importante que quem possui uma pequena propriedade rural, com produtor rural, esteja atento a todas as nuances e não deixe nenhuma notificação judicial, nada do tipo passar. Mas embora seja possível, como eu te disse, a penhora vir de uma dívida trabalhista, isso, como a gente já conversou, não impede a impenhorabilidade, porque aquela questão de que a Constituição traz, que é uma questão que a gente enfrenta muito de outros advogados que eventualmente estão buscando a penhora. Nesse caso trabalhista, a alegação deles vira, não, a Constituição aqui está falando que para a impenhorabilidade, além dela ser pequena, além de ser trabalhada pela família, ela precisa que a dívida seja decorrente da atividade produtiva. E aqui não é um crédito trabalhista, então eu posso penhorar, posso levar a leilão. Não pode. Por quê? Porque hoje a gente tem um entendimento que essa frase na Constituição, esse trecho do artigo constitucional, ele não é um artigo que veio para restringir. Pelo contrário, ele veio para abranger até mesmo as dívidas decorrentes da atividade produtiva. Então, se até aquela dívida decorrente da atividade produtiva para o financiamento de uma plantação não pode ser tomada a pequena propriedade, quem dirá uma dívida trabalhista, uma dívida de outra origem, uma dívida fiscal, uma multa. Então, a gente tem, obviamente, eles podem pedir a penhora, essa penhora pode ser pedida, e se não for feita nenhuma defesa, esse imóvel muito provavelmente vai ser levado a leilão. Porém, é mais um caso em que é cabível a alegação da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, e se cumpridos os requisitos, muito provavelmente a gente vai ter êxito nessa demanda, até porque recentemente a gente teve uma grande vitória para os produtores rurais, para a questão da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, que foi uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, um tema que foi julgado no final de dezembro, teve publicação agora em março, então é uma questão muito bem recente, que o Supremo Tribunal Federal, ele, em sede de repercussão geral, ele criou o tema 961 do Supremo, que ele pacificou, olha, eu decidi, uma pequena propriedade rural de até 4 módulos fiscais, desde que trabalhada pela família, é impenhorável. Aí não importa se é a única, não importa a origem desse débito, não importa se deu em garantia. Então, hoje a gente tem essa, que a gente chama de superproteção da pequena propriedade rural. Deu para entender, Marcos? Está com mais alguma dúvida? Estou aqui à sua disposição também, como à disposição de todo mundo que está assistindo a live, caso tenha alguma dúvida. Vou aguardar um pouco para ver se vocês têm alguma questão. Lembrando também que se alguém tiver com
com vergonha de perguntar na live, a gente está à disposição depois para contato de vocês. Muito provavelmente a maioria das pessoas que estão aqui na live já conversaram com o nosso escritório, já tem o meu número, já tem o número do nossa equipe de atendimento, então vocês podem ficar à vontade e falar, olha, vi a live do Dr. Gabriel, do Dr. Matheus, eles falaram isso aqui na live, falaram que é impenhorável, eu estou com uma questão assim, vocês podem me auxiliar, a gente vai estar aberto à disposição para prestar o auxílio com o maior carinho, maior dedicação que a gente tem aqui no nosso escritório. Mas se alguém mais tiver alguma questão, a gente está à disposição aqui, fico aguardando um tempinho para ver se vocês têm alguma dúvida, queiram mandar alguma mensagem para a gente partir para a nossa conclusão da live. Bom, então acredito que são essas as dúvidas. Agradeço a participação do Marcos nos comentários, a participação do José Max. Agradecer todo mundo que participou da live, todo mundo que tirou um tempinho para tá escutando a gente falar sobre a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, tá vindo a conhecer um pouco mais sobre os seus direitos. Como eu disse, a gente está à disposição no WhatsApp para responder eventuais dúvidas, para ajudar em questões que vocês tiverem com a pequena propriedade rural, e não só com a pequena propriedade rural, com o direito agrário em geral, com contratos de arrendamento, contratos de parceria, com dívidas rurais, com cédulas rurais. Estamos à disposição de vocês. Queria agradecer a presença de todo mundo e desejar uma boa noite a todos, que a gente fica por aqui, e caso tenha alguma dúvida é só entrar em contato pelas nossas redes sociais, mandar uma mensagem que a gente vai estar à disposição de vocês. Um abraço, tchau, tchau.